Meus irmãos, quero convidá-los a abrir o texto bíblico que se acha no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. E nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 14. E vamos até o verso de número 29. Marcos, capítulo 6, do verso 14 ao verso de número 29. Peço a sua atenção para a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor. A morte de João Batista chegou aos ouvidos do rei Herodes, que o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isto, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. Fez este juramento, o que você pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe, o que eu pedirei? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão, trazendo cabeça num prato, o entregou à jovem e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disto. Vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, quero fazer destaque a um versículo. Leia comigo novamente o versículo de número 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Amém? Estava vendo na internet um certo pastor que tinha uma característica muito interessante. Esse pastor, ele raspava a cabeça e cultivava um cavanhaque, uma fisionomia bem diferente e bem única. E o mais interessante que me chamou a atenção, irmãos, é que alguns membros da igreja desse pastor passaram a usar a sua fisionomia exatamente igual àquele pastor. Os membros da igreja começaram a raspar a cabeça e os homens a cultivar um cavanhaque para ficarem exatamente iguais à figura do seu pastor. E algumas pessoas perguntaram aos membros da igreja, por que é que vocês estão copiando a fisionomia do pastor de vocês? E eles então disseram que era uma maneira de demonstrar que aquele pastor tem exercido uma influência muito grande na vida deles. Aquele pastor seria uma inspiração, e sendo uma inspiração para a vida dos membros da sua igreja, uma das maneiras que eles demonstraram de se assemelharem ao seu pastor e de demonstrarem o amor por aquele homem, era o fato deles, então, copiarem a fisionomia deste pastor. Olhava para os membros da igreja e viam exatamente a figura do pastor
daquela igreja. A semelhança era, de fato, algo muito próximo, porque eles procuraram copiar exatamente como o seu pastor usava tanto a cabeça como também a sua barba em forma de cavanhaque. E a verdade é que as semelhanças, elas não são apenas pela fisionomia, não são apenas pela maneira de vestir. Se vocês notarem hoje, né, a maioria dos presbíteros estão de terno azul. Não combinamos, irmãos. Mas você pode olhar e falar assim, olha, eles estão iguais. Parece até, né, um par ou um grupo de jarros, né, igualzinho ali, mas a semelhança se faz notar. Algumas outras semelhanças você percebe pela genética. Olha o filho ou a filha, olha o pai e a mãe e fala assim, olha, é a cara, o focinho do outro. É igualzinho, não é? Algumas mães falam assim, eu carrego meu filho 9 meses na barriga e ele vem com a cara do pai, exatamente igual ao pai. É a genética. E a genética faz com que nós sejamos parecidos e semelhantes com os nossos genitores. E não apenas a genética nos torna semelhantes aos nossos pais ou aquelas pessoas que nós admiramos, mas também o desejo, a vontade de nós querermos copiar alguém que nos inspira. Foi o exemplo que eu dei agora de um pastor no qual os membros da igreja copiaram a sua fisionomia. Por que eu estou falando sobre semelhanças? Porque, irmãos, esse texto ele vai nos apontar para este tema. Ele vai nos falar sobre algo muito importante que nós devemos avaliar. Porque o texto que nós acabamos de ler, e principalmente o texto destacado aqui no verso 16, nos fala, irmãos, do espanto de Herodes. Ao olhar para aquele momento onde Jesus está curando, Jesus está fazendo milagres, ele está enviando os seus discípulos a pregar a mensagem de arrependimento, e no momento que Jesus começa a se manifestar para o mundo com o seu ministério, com a autoridade na pregação, com os milagres acontecendo, as pessoas começam a comparar Jesus, e alguns dizem, olha, este parece com Elias, e outros dizem, olha, este parece com João, com os profetas do Antigo Testamento. Mas Herodes, olhando aquela situação, ele olha para aqueles ministérios ou aquelas situações que Jesus está desempenhando, a mesma pregação sobre arrependimento, a mesmo anúncio da chegada do reino de Deus, a mesma denúncia do pecado que afasta o homem de Deus, os mesmos milagres acontecendo. Para Herodes, irmãos, não há nenhuma dúvida. Ele declara para aquelas pessoas que estão perto dele, é João Batista, João que ressuscitou, João voltou novamente, é João Batista que está fazendo estas coisas. E, meus queridos, não há nenhuma outra conclusão que nós possamos chegar nesta noite diante de um texto desse, a não ser que João Batista, ele era tão parecido com Cristo, ele era tão assemelhado ao nosso Senhor, a mensagem era tão idêntica à mensagem de Jesus, o comportamento de João era tão igual ao comportamento de Jesus, que quando Herodes ouve a notícia de que Jesus está agindo, Jesus está fazendo milagres, Jesus está pregando, ele não tem dúvidas e diz, é João que ressuscitou, é João que está novamente no nosso meio. João Batista era tão parecido com Cristo que fez o próprio Herodes confundi-lo com a figura do nosso Senhor. E é sobre este tema que eu quero falar nesta noite, meus irmãos. Eu quero falar sobre a nossa semelhança com o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus está reunido neste lugar para ouvir falar sobre este assunto. O povo do Senhor tem que buscar e ser parecido com o nosso Senhor. E é importante nos debruçarmos sobre isto, porque Herodes, diante da realidade de olhar e ouvir acerca de Jesus,
não teve dúvidas em afirmar que era João Batista que havia sido ressuscitado. Havia semelhança entre João e Jesus. E a pergunta que fica aqui nesta noite é: será que as pessoas nos confundem com Cristo? Será que somos tão semelhantes ao nosso Senhor a ponto das pessoas olharem para nós e enxergarem o nosso Senhor da mesma forma que Herodes enxergou em João Batista características semelhantes à de Cristo? Nós, como povo de Deus, devemos a cada dia procurar sermos idênticos, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dividir esta mensagem em 3 breves partes. E a primeira delas, irmãos, eu quero dizer para vocês nesta noite que se tornar semelhante a Cristo é um propósito na vida do cristão. John Stott, um teólogo inglês, ele vai dizer o seguinte: Deus quer que o seu povo se torne semelhante a Cristo. A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conforme a imagem de Cristo. E ele cita 3 textos interessantes que apontam para isto, sobre o propósito da vida do cristão. O objetivo da vida do cristão é ser idêntico ao nosso Senhor. E ele cita Romanos capítulo 8, verso de 29, que diz que Deus predestinou seu povo para ser conforme a imagem do Filho, ou seja, tornar-se semelhante a Jesus. Nós sabemos, irmãos, que a imagem de Deus no homem foi arranhada, foi danificada pelo pecado que entrou no mundo através de Adão. Mas através de Cristo, nós temos esta imagem de Deus restaurada na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o Senhor nos restaurou em Cristo, conformando-nos à imagem de Deus. Isso é, semelhantes a Jesus. Por isso, o propósito eterno de Deus antes da fundação do mundo é que você seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com o passado, isso tem a ver com antes da fundação do mundo, isso tem a ver com predestinação. Romanos 8, 29 vai dizer: Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, antes da fundação do mundo, o propósito de Deus para a vida do crente é que ele seja semelhante ao seu Senhor Jesus Cristo. John Stott também vai citar um outro texto, e é o texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, John Stott está citando esse texto para nos mostrar que o Espírito de Deus trabalha em nós a imagem de Cristo. Não é apenas algo que Deus citou lá no passado, antes da fundação do mundo, mas no presente, enquanto você caminha neste mundo, enquanto você trabalha na obra de Deus, o Espírito de Deus está moldando você à imagem do Senhor. E é o Espírito que faz isto, porque o propósito de Deus é que você cada vez mais se pareça com o Senhor. E não é apenas, irmãos, uma indicação deste propósito no passado acerca da predestinação, mas também não é apenas o propósito do presente, afirmando que o Espírito age na vida da igreja, nos moldando à semelhança do nosso Senhor. Mas também este propósito nos aponta para o futuro. E John Stott vai citar o verso de 1 João, capítulo 3, verso 2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Não sabemos em detalhes, irmãos, como será este último dia. Mas uma coisa nós sabemos: nós seremos semelhantes ao nosso Senhor. Por isso, a afirmação de que ser parecido com Cristo é um propósito na vida do crente, é aquilo que Deus estabelece para nós nesta caminhada neste mundo, não pode, irmão, ser esquecida pela igreja. O propósito de Deus é que nós, eu e você, sejamos
conformados à imagem do nosso Senhor, cada vez mais parecidos. Isso é algo maravilhoso, porque cada dia que você procura ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, você está no centro da vontade do nosso Deus. Eu não sei se você conhece um rapaz chamado Rodrigo Alves. Esse rapaz, ele tem um nome, não é, fantasioso de Ken humano. Já ouviu falar desse rapaz? Esse rapaz fez 75 cirurgias plásticas para se tornar parecido com um boneco. E é um boneco que vende muito, que é um boneco chamado Ken. E esse rapaz, ele disse o seguinte: olha, o meu objetivo de vida, e eu vou gastar o que for necessário para me tornar Ken humano, que ele quer mais parecido com este personagem. Olha o que ele diz, é o objetivo de vida dele, é o propósito dele, se tornar parecido com um personagem que é vendido nas lojas que você entra por aí. E aí, irmãos, nós olhamos para essa perspectiva, onde pessoas lá fora estão focando a sua vida em se tornar parecidas com um objeto, com um boneco, com alguém que você olha assim e não vê absolutamente vida ou propósito algum. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, ela vem nos mostrar que o objetivo do crente nesta caminhada é se tornar cada vez mais parecido com o Senhor. E se você não busca isso, você está fora do propósito de Deus. Como nós vemos pessoas buscando ser parecidas com seus pastores, pessoas buscando ser parecidas com seu chefe, querendo olhar para aquelas pessoas como inspiração, como pessoas que lhes fazem ver a vida com um propósito e um objetivo a ser alcançado. Eu quero ser como ele. Mas o objetivo do cristão é se tornar cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o sentido de você vir à igreja? Qual é o sentido de um dia você ter se tornado cristão? Qual é o objetivo de você fazer a obra de Deus? Se o objetivo não for a cada dia você se parecer mais com Cristo, você está fora do propósito pelo qual Deus te criou. Este é o propósito de Deus, que você se pareça a cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas nós queremos refletir também, irmãos, sobre uma segunda situação. E a segunda situação é a seguinte, que a semelhança com Jesus não é apenas o propósito do cristão, mas também é o resultado da comunhão deste cristão com o seu Deus. A partir do momento, irmãos, que todo crente busca relacionar-se com Deus de tal forma que este relacionamento seja cada vez mais íntimo, mais influenciados e moldados pelo Senhor nós somos. Quanto mais andamos com o Senhor, quanto mais nos voltamos para o nosso Deus, quanto mais olhamos para a palavra de Deus, para o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e procuramos então imitá-lo, cada vez mais nos assemelharemos com ele. Por isso, se você quer ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, você precisa investir na sua comunhão com Deus. Você precisa desejar ser igual ao Senhor. Você precisa buscar esta semelhança com o Senhor. O apóstolo Paulo nos afirma, irmãos, na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: me imitem, porque eu imito a Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, que o objetivo dele e a busca dele era ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, a ponto dele dizer: eu imito a Cristo. Se tem alguém que é o meu objetivo de vida, se tem alguém que é a minha inspiração, este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, me imitem, porque eu imito ao Senhor. E a busca de Paulo, o desejo de Paulo é a intimidade com Deus, para que, lembrando das suas palavras, das suas atitudes, ele procurasse
imitá-lo. E isto é algo muito interessante, porque eu não sei se você já leu o Salmo 115. O Salmo 115, ele vai falar que Deus não pode ser comparado com ninguém. E a glória que é devida a Deus não pode ser dada a ninguém. E o salmista no Salmo 115, ele vai dizer o seguinte, olha, existem alguns deuses aí que são feitos por mãos humanas, mas eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm mãos, mas não fazem nada. Esses deuses aí não podem ser comparados com Deus Todo-Poderoso. Agora, vejam o que diz, irmãos, o versículo de número 8. Ele vai dizer assim no Salmo 115, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, todos os que nele confiam. O que o salmista está dizendo no Salmo 115? Que a intimidade desses idólatras com seus ídolos é tão grande que eles se tornam parecidos com os ídolos que eles adoram. Eles se tornam semelhantes aos ídolos que eles adoram. E esta semelhança, ela é conquistada pela intimidade e pela busca que esses idólatras fazem em relação aos deuses que eles mesmos proclamam como sendo os seus próprios deuses. Agora vejam, irmãos, se um idólatra se torna semelhante a um ídolo, porque adora este ídolo, e ele fica parecido com este ídolo, se nós nos aproximarmos do Deus verdadeiro, e adorarmos o Deus verdadeiro, e buscarmos o Deus verdadeiro, e nos prostrarmos em oração diante do Deus verdadeiro, e colocarmos as nossas vidas diante da palavra do Deus verdadeiro, nós nos tornaremos semelhantes ao Deus que nós adoramos, amém? Por isso, a intimidade com Deus resulta em cada vez mais nos tornarmos semelhantes ao nosso Senhor. E isto, irmãos, é confirmado também no livro de Atos, capítulo 4, verso 13, quando Pedro e João são levados diante do Sinédrio e são exortados a não falar no nome de Jesus. A Bíblia diz no verso 13 que as autoridades de Israel reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As autoridades de Israel reconheceram que aqueles homens, Pedro e João, tinham semelhança com o Senhor Jesus Cristo. A mensagem deles era igual, o comportamento deles era igual. Eles olharam para Pedro e olharam para João e viram e reconheceram, estes homens haviam estado com Jesus. Por isso eram semelhantes a Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite que o seu investimento em comunhão com Deus resultará em uma vida bem próxima daquilo que Cristo vivenciou aqui nesta terra. Uma vida de santidade, uma vida de autoridade, uma vida onde as pessoas olham para você e enxergam o próprio Cristo. Por isso, irmãos, invista em comunhão, invista em relacionamento, porque você se tornará semelhante ao seu Senhor. Por que a filha geralmente pega alguns hábitos da mãe quando se casa? Por que o filho, quando se casa e forma um lar, ele pega os hábitos geralmente do seu pai? Pela convivência, por estar juntos diariamente. Aí um gosta, né, de apertar a pasta de dente por baixo, né? O outro gosta de apertar no meio. Aí um diz, está errado, o outro diz, está errado. Mas um aprendeu de um jeito, o outro aprendeu do outro. A convivência nos faz nos assemelhar com aquelas pessoas que nós admiramos. Nós vivenciamos isso dentro de casa. Você é resultado da convivência com pessoas que você admira, seja seu pai, sua mãe ou um profissional que trabalha com você. Você acaba nutrindo hábitos que tornarão você parecido com aquela pessoa. E a palavra de Deus vem nos mostrar aqui, irmãos, que esta semelhança com Cristo é resultado da nossa comunhão com Ele. E a pergunta que fica, meus queridos, nesta parte é, quem sabe eu esteja falando com alguém que deseja ser semelhante a Cristo. O que você deve fazer? Busque-o de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com toda a sua força. E você verá que Cristo estará tão perto de você, tão dentro de você, que as suas atitudes, os seus pensamentos serão moldados à semelhança dele. Você nutrirá a mente de Cristo, você terá a mente de Cristo, você terá o mesmo
sentimento que houve em Cristo Jesus, você estará tão parecido com Cristo que o mundo confundirá você com o nosso Senhor. Por isso, não há dúvidas em afirmar que ser semelhante a Jesus é resultado da nossa comunhão com Deus. E eu concluo esta palavra dizendo, irmãos, que há também um objetivo nisto, porque quando nos tornamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos para evidenciar esta semelhança ao mundo. É importante que nós saibamos que Cristo deseja ser conhecido por todos. Cristo é pregado e anunciado por sua igreja. Somos o seu povo e usando a nossa semelhança com Cristo, as pessoas serão atraídas à presença de Deus. Não sei se você já ouviu uma frase do tipo, eu vejo Cristo em você. Alguém fala para você assim, me apresente Cristo porque eu vejo Cristo em você. O resultado, irmãos, de sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo é evidenciar esta semelhança para que o mundo conheça o Deus que ama o pecador e deseja salvar aquele que está perdido. No livro de Atos, capítulo de número 11, versículos 25 e 26, a palavra de Deus vai nos mostrar que os crentes, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Lá na cidade de Antioquia, estavam anunciando o evangelho, estavam pregando o evangelho, e alguém vira para aqueles crentes e dizem assim, olha, vocês são parecidos com Cristo. Vocês são pequenos cristos, então vamos chamar vocês de cristãos. E a Bíblia diz, pela primeira vez, aquelas pessoas foram identificadas com Cristo, se tornando assim e chamados de cristãos. Olha que bênção, irmãos. Você está pregando a palavra, você está anunciando a palavra. Diante de uma perseguição, você entra numa cidade, começa a anunciar o evangelho começa a crescer, as pessoas começam a se converter, há vidas ali se entregando a Cristo, e é uma cidade inteira olha para aquela comunidade e dizem assim, olha, nós vemos Cristo em vocês, por isso vamos chamar vocês de cristãos. Olha, a evidência da semelhança com Cristo. Este é o propósito de Deus com seu Espírito Santo, moldar a sua igreja, para que nós possamos evidenciá-la e evidenciar a sua mensagem ao mundo. Jesus, registrado em João capítulo 8, verso 12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus diz isso acerca da sua própria pessoa. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas em outra passagem, ele vira para os seus discípulos e diz assim, vocês são a luz do mundo. Não diz isso? Ele diz lá, ó, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Ora, Cristo é a luz do mundo. E ele diz, vocês são a luz do mundo. O que está acontecendo aqui? Está havendo uma sintonia, uma semelhança. É claro que nós não temos essa luz dentro de nós. Nós somos o reflexo da verdadeira luz. Somos semelhantes à verdadeira luz, mas não somos a própria luz. E é sobre isso, irmãos, que João testifica acerca de João Batista. Porque lá no capítulo 1 de João, verso 6 a 8, a Bíblia diz que João testificou da luz, mas ele mesmo não era a luz. Ele evidenciou a luz. Ele mostrou a luz, mas ele mesmo não era a luz. O papel da igreja não é aparecer. O papel da igreja é mostrar Cristo e evidenciar Cristo através da semelhança que nós temos com Ele. Isso, irmãos, é algo maravilhoso, porque nós somos chamados como igreja do Senhor Jesus Cristo para sermos parecidos com o Senhor. E ao sermos enviados ao mundo, nós sermos uma pequena amostra daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. O mundo olha para você e vê Cristo na sua vida. Você já ouviu alguém dizer para você, eu vejo Cristo em você? Será que a luz do Senhor tem sido evidenciada através da sua vida? Meus irmãos, somos chamados a sermos semelhantes a Cristo para evidenciar esta verdade. Quem convive com você sente a presença de Deus. Quem ouve o que você diz, ouve Deus falar, sua vida evidencia Cristo. De fato, há um grande desafio aqui. E o grande desafio é a cada dia sermos moldados pelo Espírito de Deus à semelhança de Cristo. A pergunta final que eu quero fazer para você nesta noite é: você quer isto?
Você quer ser parecido com Cristo? Há momentos, irmãos, na vida que não dá para ficar em cima do muro. Em nenhum momento é bom ficar em cima do muro. Há momentos que nós precisamos tomar decisões importantes na vida. João Batista perdeu a sua vida aqui na terra, mas ganhou a vida eterna, porque foi semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Herodes confundiu Jesus com João. O mundo confunde Jesus com você. Se as pessoas fecharem os olhos e ouvirem você falar, elas podem dizer assim: olha, Deus está falando neste lugar. Se as pessoas sentirem um mover teu, um agir teu, elas podem dizer: eu vejo Deus agindo através de você. O Senhor nos chama nesta noite, irmãos, a tomarmos a decisão de sermos parecidos com Ele. Tantos personagens neste mundo que são alvos da nossa admiração. Vestimos roupas parecidas com aquelas pessoas que nós admiramos. Mudamos a voz para sermos parecidos. Pregadores pregam igual a outros pregadores porque admiram aquela pregação e aquele pregador. Nós temos pessoas como exemplo a ser imitado. Imitamos muitos deles. Mas hoje, a palavra de Deus nos chama para tomar uma decisão. E a decisão é: eu quero ser semelhante a Jesus. Se você decidir nesta noite se tornar semelhante a Cristo, pode ter a certeza que o Espírito Santo de Deus caminhará com você. Ele moldará você à semelhança e à imagem do nosso Deus, a ponto de você se confundido com o próprio Cristo. Que bênção, que bênção. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos aonde você... Vou dar um tempo em silêncio. É aquele momento onde você fechará os seus olhos e curvará a sua cabeça e fará a sua oração pessoal. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu tenho parecido mais com outra coisa. Tenho estado muito distante daquilo que tu és. Peça perdão a Deus por ter tantas imagens de ídolos no teu coração sendo admirados pelos seus olhos, sendo copiados por você. Peça perdão a Deus porque personagens humanos estão ocupando o lugar do nosso Senhor em ser admirado, em ser imitado, em ser copiado. Mas diga para Deus nesta noite: Senhor, eu estou decidindo nesta noite, decisão minha diante do Senhor, eu quero me tornar parecido contigo, quero buscar a tua presença, quero evidenciar esta semelhança ao mundo, porque reconheço que este é o propósito que o Senhor me trouxe nesta terra. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, nós pedimos, ouça a oração que está sendo feita neste lugar, Senhor Deus. O meu irmão, minha irmã, minha própria oração. Nós queremos, Senhor Deus, nós queremos ser semelhantes ao teu Filho. Ó Deus, a imagem do Deus invisível. Nós queremos ser, Senhor Deus, aqueles que estarão neste mundo evidenciando esta semelhança, evidenciando o amor que tu trouxeste a este mundo. Queremos amar como o Senhor ama, queremos perdoar como o Senhor perdoa, queremos ter a mente de Cristo, queremos ter as mesmas atitudes e decisões do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a sermos moldados conforme a imagem do nosso Senhor. E ao sairmos daqui, Senhor Deus, sabemos que as lutas e as influências são muitas, mas que o Senhor nos ajude a manter este propósito, porque cremos uma grande obra o Senhor tem a realizar. E esta grande obra passa pelas mãos daqueles que imitam a Cristo e são semelhantes a Ele. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor pelo testemunho de João Batista, pela vida deste homem de Deus, que ao se assemelhar ao Senhor, perdeu a sua vida, mas ganhou a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários.